Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vou fazer um recap mais rápido aqui, tá? Véspera de feriado, né? E não temos pregão. E vamos conversar mais no vídeo de final de semana, né? Sobre um pouco de contexto, um pouco de teoria, tá? Como falei, como prometi para vocês, aos finais de semana eu vou tentar tá trazendo um pouco mais de teoria, tá? Dentro da metodologia do Brooks. Isso reforça, né, alguns pontos aqui para vocês, beleza? E falar um pouco sobre o contexto e sobre o dia, né? Véspera de feriado, né, pessoal, na quinta, se né, já mantiveram observação sobre o comportamento do mercado, né, muitas vezes, véspera de feriado, o mercado ele fica um pouco mais parado, tá? Isso é bem comum. Então, é um ponto já você não pensar em tentar pegar movimentos muito altos ou tentar pegar movimentos muito baixos, né? Não pensando que esse movimento pode se prolongar tanto, principalmente se as barras não te derem, né, esse suporte para esse pensamento, tá? No dia, na abertura do dia de quinta-feira, tá, da barra 67, você teve gatilho no diário, tá? Gatilho de venda, como a gente havia comentado, teve rompimento, tá, da mínima da barra anterior. Um amigo havia comentado, né, que ele tinha fechado um gap. Eu acredito que ele se referia, né, nos comentários a esse pequeno gap que realmente ficou aqui. Ele foi fechado aqui ó, na mínima da barra 66, tá? Que é da máxima da barra 59 com a mínima da barra 61, né? Que é essa pequena região aqui, ó, tá? Realmente esse gap ele foi fechado aqui com a mínima da barra 66, tá? E realmente quando fecha gap, quando tem fechamento, aqui não tem gap, tá? Aqui já teve o fechamento do gap e realmente dentro de lateralidades, né? Isso aqui é bem comum. Inclusive a gente vai observar isso lá nos 60 minutos. Então lateralidade, né? Um doji no gráfico diário é um dia de lateralidade para a gente lá nos 5 minutos, tá? Tivemos gatilho de venda, tá? Na abertura dessa barra. Quando eu tenho gatilho de venda no diário, pessoal, e eu tenho rompimento, eu tenho um ponto, tá? Que fecha já na minha cabeça. Eu não posso comprar alto, tá? Eu não posso comprar alto. Eu perco dinheiro, mas eu não compro alto, tá? Se eu tenho uma barra que rompe e eu tenho uma barra que seria uma barra já de continuidade. O mercado ficou parado, né? Ele não teve quase movimentação do preço, foi um range mais curto, mas eu tenho uma premissa, eu não vou comprar alto de maneira alguma, eu posso tentar vender alto, tá pensando já em algumas ideias, como o fechamento desse gap, né, da barra 65 com a máxima da barra 67, tá? Vender por essa região, né, pensando no fechamento do gap e pensando em lateralidade, né, pensando em ver uma movimentação extrema, principalmente naquelas 2 primeiras horas do dia, tá? Como já falei em outros vídeos, em dias laterais, muitas vezes você vê a máxima ou a mínima do dia, né, dentro das 2 primeiras horas. Vale você fazer esse estudo em backtest aí que você vai ganhar, né, uma grata surpresa, beleza? Então, dias, véspera de feriado, né, é bom você manter, né, esses padrões de observação, tá? Aqui, pessoal, aqui o que a gente havia comentado, né, no vídeo anterior, a gente havia traçado aqui algumas possibilidades de leitura, né? A gente tinha aqui, a gente havia, né, essa movimentação havia corrigido até a região dos 50%, isso se você pensar só na perna do dia anterior, tá? Está se referindo a essa perna aqui do dia anterior, da máxima desse dia, mínima desse dia. O preço havia corrigido até a região dos 50%. Aqui já é, né, o novo dia, né? Aqui já é o dia 6. E aí aqui, dentro dessa movimentação, ele corrigiu até o 61.8. E ele fechou um gap, né? Que como a gente acabou de conversar ali, ó, gaps, né, dentro dessa possibilidade de leitura aqui, eles podem ser bons magnetos. Isso aqui é uma tentativa de fuga de lateralidade. Ó. Várias barras sobrepostas, mercado em barras sobrepostas, muitas vezes ele vai fazer uma nova máxima, vai retornar para a movimentação, às vezes ele vai para a direção oposta a essa que ele vem vendo. É um mercado de ordem limitada. Né? No caso, você teria que estar realizando uma venda aqui, por exemplo, no fechamento desse gap, uma venda aqui nessa nova máxima, tá? E né, trabalhar a gerência disso de uma maneira adequada, certo? Não tinha o melhor alinhamento do mundo, né? Para o preço subir, ele estava subindo contra 9, subindo contra 20, subindo contra 50. Então, era razoável aqui, se você está observando os 60 minutos, você também pensar em não comprar alto, tá?
Por quê? Porque você está indo contra todas as médias, certo? Então, essa ideia de múltiplos time frames, ela te ajuda principalmente, né, a não acreditar naquilo que você está vendo, às vezes só lá nos 5 minutos. Para quem opera no 1 minuto, pior ainda, né, porque lá no 1 minuto vira uma super tendência, e aí às vezes a pessoa entra alto, e aí já não tem mais, ela está entrando às vezes no topo do dia. A marcação da máxima do dia, né, nesse dia também foi dentro das 2 primeiras horas, tá? Barra 1, barra 2, tá? Então tá dentro daquele contexto trazido pelo Brooks, tá? Dessa ideia, né, de que você pode ver realmente a marcação da máxima mínima do dia em dias laterais dentro das 2 primeiras horas iniciais do pregão, tá bom? Então, se eu trabalho, né, com toda essa puxada, né, porque aqui eu tenho toda uma puxada, correto? Tem uma correção, tem uma segunda puxada, tá? Se eu trabalho com essa movimentação, eu vou ver que o preço corrigiu também na região dos 50%, e aí você vai achando confluência, né? Aqui, dentro dessa perna aqui, eu tinha uma correção na região do 61,8, dentro dessa perna aqui eu tenho a correção na região dos 50%, né, que é o que o Brooks mais trabalha, e eu tenho a região do fechamento do gap. Além disso, eu tinha também a VWAP semanal passando aqui. Então eu tinha várias barreiras para o preço continuar se deslocando. A questão de você observar, né? O mercado ele se movimenta bem para cima, pessoal, quando ele está, né, nesse contexto, quando ele está trabalhando acima de todas as médias, né? Aí ele tem essa possibilidade de ter amplos deslocamentos para cima. Aqui, né, é um mercado mais difícil, né? Não é um mercado fácil para uma movimentação de alta. Ele tem que romper a 9, ele tem que romper a 20, ele tem que romper a VWAP semanal, ele tem que romper a MM50, tem gap aqui a ser fechado, tá? Então, são pontos que você tem que ir, né, juntando na sua leitura. Você tem que ler com calma, né? Você não pode tentar fazer isso daqui e sair clicando, tá? Sem grandes observações, tá? Você tem que realmente observar bastante para não fazer a coisa errada, certo? E aqui, né, do dia anterior, deixa eu apagar aqui, apagar isso aqui, posso apagar essa daqui também, aqui é a linha do fechamento do gap, tá? Aqui eu vou deixar essa daqui para a gente poder conversar. Aqui, né, na região do fechamento do gap, também teve uma pequena pausa, tá, de movimentação. Aqui acaba sendo uma região de um pequeno topo duplo. E aqui, como falei para vocês, né, se eu tenho um gatilho de venda no gráfico diário, a última coisa que eu vou fazer é comprar, por exemplo, aqui. Nossa, mas pagou bem, Luciano. Beleza, mas eu prefiro estar pensando em estar vendendo mais alto. Tá? Quanto mais alto, melhor. Repetir a mesma coisa todos os dias, tá? Nesse dia eu vou experimentar, né? Ele está dando gatilho de venda e eu vou comprar alto. Eu não vou fazer isso, né? Você vai repetir a mesma coisa que você vem fazendo e vem dando certo, né? Você repete a mesma linha de pensamento, repetindo as mesmas coisas, tá? Então, aqui a gente tinha deixado no dia anterior, né, essa possibilidade de wedge, certo? Ele fez um topo mais baixo. Teria sido muito interessante, né, para vender aqui realmente com força, né, se ele tivesse realmente tocado nessa wedge. Por quê? Por contexto, tá, pessoal? Aí você teria a tentativa de um rompimento de canal, tentativa do rompimento da 200, tentativa do rompimento semanal, fechamento do gap. Já tinha dado o segundo alvo, né? Ali acho que ficava próximo do terceiro alvo. Vamos só dar uma olhada aqui. Alvo do intraday, tá, pessoal? Primeiro, trabalhe alvos do intraday. Por que primeiro trabalhar alvos do intraday? Porque são os alvos que você consegue fazer algum dinheiro. E se o mercado estiver muito, muito bom, aí a gente vai para alvos macro, né? A gente vai para alvos maiores. Mas a princípio, né, o dia começou, barra 1. Né? Ele veio, fez uma puxada, duas puxadas, fez um fundo duplo, né? Um fundo mais alto. E depois realmente gerou uma boa movimentação de alta. Olha a distância das médias, né, daquela ideia que a gente conversa. Por que seria muito interessante de vender aqui? Porque daqui para voltar, ele teria que voltar para fazer um pullback de quase qualquer jeito. Ele ia voltar para volta em V? Eu não sei, não tem como a gente saber. Mas daria para você fazer pelo menos um scalp aqui de retorno às médias ali. E seria um scalp bacana, seria um scalp algo em torno de 500 pontos, né? Eu estou com um FIBO marcado aqui, mas um retorno a 9, ó, daqui ó, seria algo em torno de 600 pontos. Então aqui daria para vender no risco, né? Vender no toque dessa wedge, por estar amplamente afastada, por estar com gatilho de venda no diário, pelo M60, está completamente contra as médias, tá? E você está na região ali dos 50%, 61,8, né, das pernas ali que a gente acabou de ver nos 60 minutos, tá bom? Então, uma confluência de informações de tempos gráficos para você poder tomar uma decisão um pouco mais baseada em mais fatos, tá? A volta, né,
travou aqui na região, né? Acabou não dando alvo. Não dando alvo não, né? Não chegando ao edge. Se eu pegar esse pivô aqui, né, que ele foi rompido por essa barra, aqui eu falei que eu não compraria, tá, pessoal? Deu gatilho de compra, como eu falei para vocês, eu não compraria alto, tá? Não compraria. Pagou bem, pagou uma movimentação aqui, algo em torno de quase 400 pontos. Mas aqui é um topo duplo. Se eu estou com gatilho de venda no diário, eu estou tentando pegar um sinal de fraqueza, né, como esse sinal aqui, né, nesse topo, longe das médias, para você vender, né, aqui acaba sendo também um preço de fechamento de reversão, ele vai acima, volta, né, e fecha dentro da barra. Então ele é um sinal de fraqueza, né, nesse topo, ele não é um sinal de continuidade. Mais uma barra de alta levaria isso daqui para um microcanal de alta, e aí correções, né, de 2 a 3 barras seriam compradas, né, aí as coisas mudariam um pouco. Mas essa barra, né, ela encerra a possibilidade já de termos também um bom microcanal, tá? Apesar de ter uma forte força, essa barra que encerrou a ideia, né, pensando no número de barras, tá? Então, se eu vier, né, trabalhar aqui a ideia do intraday, né, no intraday eu tenho a barra 1, bem aqui, ó, certo? Barra 1. Então aqui eu tive já o preço dando o primeiro alvo dessa movimentação, trabalhando alvos do intraday. Aqui o segundo alvo, né, que é um alvo razoável, é o alvo que o Brooks usa, é o alvo, né, um alvo bem interessante para você estar trabalhando em boas movimentações. O primeiro alvo tem maior probabilidade. O segundo alvo, né, dessa movimentação e você lembrar, né, daquela conversa que a gente teve. Muitas vezes quando o preço atinge determinados alvos, ele faz uma correção. Então era mais um ponto para você não estar pensando em comprar alto aqui, beleza? E aí ele faz uma volta em V, né? Aqui fica realmente demonstração de força do mercado, né? Aí você tem 1, 2, 3, 4 boas barras de baixa, né? Aqui você já tinha tido gatilho de venda, se você vende aqui até o fundo duplo, né? Acabou gerando, né, um valor razoável aqui para essa venda, né? Vendendo aqui, chegou a pagar 400 pontos, tá? Não foi um dia de ampla movimentação, tá, pessoal? Então não adianta você também pensar que você vai pegar pontuações muito, muito altas, a não ser que você entre realmente por movimentações de contexto, né? Aqui tinha algumas possibilidades de wedge, né? Tá? Tinha essa possibilidade, tinha essa outra possibilidade, então aqui acaba se tornando, né, uma região de nested wedge, né? Você tem uma confluência de wedges com essa região, aí aqui você tem uma boa barra de força, você também teve gatilho de compra, só que ela é uma barra muito ampla, né? É uma barra que deixa um stop muito caro, porque o stop fica aqui. Ainda assim, né, a entrada aqui você consegue observar que ela pagou, né, praticamente 1 para 1 do seu risco, tá? Então aqui você teve um primeiro gatilho de compra, e ao fechar essa barra aqui você observaria que isso daqui é um microcanal, então é um modo sempre vendido. Então a partir do modo sempre vendido você não pode estar pensando em compra, né? Se vier pullback, né, você poderia até mesmo escalar pensando em mais uma movimentação de baixo. Aqui teve, ó, uma falha de H1, o mercado tenta vir acima de máxima, né, e volta já fazer a nova mínima, tá, que é outra premissa do Brooks, né, que é você vender fechamentos de alto, mas nem teve. E microcanal, né, normalmente migra para canal estreito, né, pessoal? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 barras de alta e retomada. Então manteve a premissa do microcanal. Uma quarta barra encerraria, né, e poderia ter outra volta em V. Então o mercado estava, né, em triângulo expandido, porque ele fez nova máxima, né, e veio fazer novas mínimas, né? Então ele estava no mercado ali de triângulo expandido, dentro de uma possibilidade de leitura de contexto. Corrigiu até os 50%, né, dessa perna também, e depois você teve outra oportunidade de venda aqui. Então, vendendo aqui, stop, né, aqui, acima dessa movimentação. Stop em lateralidade, né, o ideal é até mesmo você observar, ó, que se o mercado viesse fazer isso aqui, ó, ele poderia gerar um pullback, né, aqui nessa região dessa POC, tá, e poderia fazer uma wedge. Aí às vezes é melhor você gerenciar o trade para você não sair exatamente onde você poderia estar vendendo por contexto, né, porque em lateralidades os wedges são excepcionais, né. E aí aqui, por exemplo, formaria, né, uma possibilidade de wedge. Então você vender, por exemplo, às vezes acima dessa máxima não é a melhor leitura, né. Aqui você também tinha, né, uma resistência, tá, ao preço, mas não chegou a voltar, né, pessoal, para essa venda aqui. Ele acabou vindo, né, fazer nova mínima. Ele cumpriu, né, a ideia de microcanal migra para canal estreito. Aí aqui ele encontrou, né, a nossa outras possibilidades de wedge, né, pessoal. Aqui a possibilidade de nested wedge, né, que aqui tinha algumas possibilidades, né, que você poderia ligar essa movimentação, até mesmo assim, né, dessa puxada para essa e para essa. Então aqui tinha bastantes
formas, né, de você encontrar uma dificuldade de rompimento de várias linhas, né? Então, aí ele apresenta um movimento contrário, e aqui, né, tem uma característica que você deve, né, estar sempre observando, né, em movimentos laterais. É se o mercado está renovando máxima ou mínima, né? A última coisa que ele fez, apesar de ser a wedge, né, ele renovou mínimo, né? Aqui, ó, o mercado renova a mínima e faz um movimento de correção. Ele renova a mínima, faz um movimento de correção. Ele renova a mínima, você também poderia já estar esperando, né, a possibilidade desse movimento de correção, tá? Isso observando aquilo que o mercado vem fazendo. Ele faz novas mínimas e apresenta um movimento de correção, tá? E aí, como ele fez nova mínima, a princípio a gente não espera que ele venha fazer o quê? Nova máxima. Então, se você compra aqui, né, por esse gatilho, você não pode estar esperando já de primeira que ele já venha aqui acima, né? Você vai ter que realizar lucro algo por aqui. Aqui você tinha VWAP do dia anterior, tá? Aí ele começa um movimento lateral mais curto, né? Aí aqui fecha o dia. Aqui a gente vai comentar um pouco mais para frente, né, no vídeo de final de semana, que aí a gente vai pensar nas ideias para o dia seguinte. Mas já adiantando um ponto, né, ele fecha em cima de uma região de uma POC, né, e fecha em cima de uma possibilidade de wedge, sem romper. Então tem uma chance já do mercado na segunda abrir, né, fazendo algum tipo de movimentação de baixo. Opa, para cima, falha de wedge, pode dar duas pernas de alta, tá? Mas aí a gente vai conversar um pouco mais sobre o semanal, dar uma olhada no diário, para ter um pouco mais de ideia, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né, algo mais rápido. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, valeu pessoal!